E aí, galera, tudo bem? Vamos começar com a nossa videoaula aqui. Vamos falar sobre função. A matéria de função eu vou dividir ela em algumas partes, né? Então a gente vai trabalhar por aula. Então essa aqui vai ser considerada a aula 1, que vai ser a lei de formação de funções, tá? Então o que acontece? Nós trabalhamos ali na relação binária, que já é uma introdução de função, e vai ser praticamente assim, basicamente a mesma coisa. Que a gente vai determinar uma lei de formação para resolvermos determinadas questões. Porque a função ela já está no nosso cotidiano, né? A gente já trabalha com função no nosso cotidiano, muitas vezes sem perceber. Quando você vai pegar um táxi, quando você quer saber a parte relacionada a combustível, né? Valor e gasto de combustível. Quando você trabalha no comércio e você tem o seu salário mais uma comissão de venda. Se você trabalha bastante, você vai receber bastante. Se você trabalha pouco, você vai receber pouco. Então, nós temos essa questão de funções relacionadas no nosso cotidiano. Beleza? Então, olha só. Primeiramente, vamos saber aqui o que seria a lei de formação, né? Ali está dizendo que é uma maneira intuitiva de associar valores de x para um único valor de y, ou f de x, através de uma expressão algébrica. É o que eu falei. A gente vai tentar transformar, né, o problema numa questão de escrita matemática, para poder nós estarmos facilitando determinadas situações. A gente trabalha isso, como eu já disse, no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo a gente não percebe que isso seria uma lei de formação de função, tá? Então, o que acontece? Nós vamos fazer um exemplo aqui, eu vou explicar melhor como é que funciona isso, e eu vou pegar com base essa questão que eu acabei de falar, que é a parte do comércio, né? Que está muito assim visível para a gente. Ele diz aqui, ó, como a empresa vende calçados e paga o seu funcionário o seguinte: um salário fixo de R$ 500 mais R$ 2 por par de calçado vendido. Quanto vai receber esse funcionário se ele vender 10 calçados? Então, olha só, a gente tem que parar para pensar que o salário desse funcionário, né? O salário dele ele gira em torno de quê? De R$ 500 mais a quantidade de coisas que ele vende, né? No caso aqui, ele está dizendo calçados. Vamos supor o seguinte: se esse funcionário aqui ele não conseguiu vender nada, ele vai ficar sem salário, sem pagamento? Não. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, um salário fixo de 500. Se ele não vender calçado nenhum, ele vai receber os R$ 500 dele, que isso já é fixo, isso não vai mudar. Porém, se ele vender, vamos supor, nesse mês ele vendeu 10, vamos mudar, vendeu 20 pares de sapato, né? Colocar assim, 20 pares de sapato. Se cada par de sapato custa R$ 2, 20 pares ia custar quanto, né? Seria 20 vezes quanto? Vezes 2. Então seria 40 reais. Então o que acontece? Ele ia ganhar nesse mês que ele vendeu 20 pares de sapatos aí, ou calçados, tanto faz, seria R$ 40 a mais no salário dele. Ele ia ganhar os fixos de 500 mais R$ 40 da venda, que seria a comissão. Beleza? Então a gente está trabalhando função sem mesmo estar escrevendo aqui, né? Sem colocar aqui na videoaula. Então eu vou começar a escrever isso. Para você ver, o resultado final seria a nossa f de x. Então ele seria o quê? Seria o nosso salário. Então eu vou colocar aqui, ó, que a f de x é o salário. Mas esse salário significa o quê para essa empresa? Não é o fixo mais R$ 2 de calçados vendidos? Então tá aqui, ó. O salário seria os R$ 500 fixos mais R$ 2 por par de calçado vendido. Se ele vender um par de calçado, 2 vezes 1, 2. Então ele vai ganhar 500 mais R$ 2. Se ele vender 3 pares de calçados, 2 vezes 3, 6. 500 mais 6, R$ 506. E por aí vai. Beleza? Então vamos lá. O que a gente pode transformar aqui numa função? Você percebe o seguinte: o que muda nisso tudo aqui? Os R$ 500 fixos ou aqui, ó, a quantidade de vendas que você faz? Né? Esse daqui, o nome já diz, fixo. Ele vai estar ali sempre. Se ele não vender nada, ele continua recebendo R$ 500. Se ele vender um, ele vai ganhar R$ 500, o valor do salário dele, mais
a venda que ele fez. No caso, uma, R$2. Beleza? Então, aqui a gente pode dizer que fica variando, está variando de acordo com a quantidade de vendas que ele faz. Né? Então, é uma coisa variável. Quando a gente chama uma coisa de variável, a gente pode chamar aquilo de X, de uma letrinha qualquer. Beleza? Porque naquela letrinha a gente vai substituir por qualquer número. Então, ó, se eu falei que o salário é F de X, os R$500 é fixo, mais R$2 de quanto? De X. Então, essa daqui seria a nossa lei de formação para essa empresa do comércio. Preste atenção. F de X, que é o salário, R$500 que é o fixo, mais R$2 da venda que ele fizer. Beleza? Então, aqui mostrando para vocês, ó, nós temos o seguinte. O F de X eu falei para vocês que é o salário. Aqui é o valor fixo. E aqui é a quantidade de sapatos, né, calçados, que ele está vendendo. Agora, vem a pergunta. Quanto que ele vai receber se ele vender 10 calçados? Então, vamos colocar aqui, ó. Se ele vender 10 pares de calçados, como é que vai ficar? Isso daqui eu vou entrar no lugar de quem? Não é no lugar da variável, porque não é a quantidade de sapatos que está sendo vendida. Né? Se ele vender um sapato, vai ganhar um determinado dinheiro. Se ele vender 5 pares de sapato, vai ganhar um determinado dinheiro. Então, isso aí vai mudando de acordo com a quantidade que ele vende. Então, isso aqui é no lugarzinho de quem? Do X. Então, ficaria como? Olha, nós temos a função aqui, né? Que essa que está escrita aqui, e eu vou começar a substituí-la. Será o seguinte, ó, onde tiver X, eu vou colocar quem? O 10. Então, nós temos ali ó, que o F de 10 substitui o X. Então, aonde que tiver X, eu vou colocar X. Ó, aqui tinha X, eu botei o 10. Aqui tinha X, eu coloquei o 10. Então, eu sei que o F de 10, o F de 10 pares de calçados, vai ser quanto? Se eu fizer essas contas todas aí, ó, 2 vezes 10 dá quanto? Dá 20. Então, ó, 500 mais 20, eu vou achar que meu F de 10, né, que o F de 10 está representando os 10 pares, seria quanto que ele vai ganhar no final do mês? R$520. Então, se ele vender 10 pares de calçados, ele vai receber R$520 no final do mês. Então, esse aqui seria o nosso resultado. Beleza? Vou passar outro exemplo aí na próxima parte do vídeo. Vamos lá.